Tudo bem, sexto ano? Nessa semana, nós vamos começar uma matéria nova, que são os agentes externos do relevo. Nós já vimos os agentes internos, ou seja, os agentes que ocorrem no interior do nosso planeta e têm como principal característica formar o processo de subida do relevo. Os agentes internos são considerados construtores, enquanto os agentes externos que nós vamos ver hoje são transformadores, ok? Aqui, gente, eu coloquei um slide para que você possa entender qual que é a principal diferença entre os agentes internos e os agentes externos. Os agentes internos, que estão aí à sua esquerda, nós já vimos. E esses agentes, como eu já falei no início aqui da aula, eles têm como principal característica fazer com que ocorra a construção do relevo, ou seja, o seu soerguimento. E aí, para lembrar para você aqui, os agentes internos são o vulcanismo, o tectonismo, tá? E os terremotos, os abalos sísmicos. Isso tudo ocorre dentro do nosso planeta e faz com que as formas, o relevo nosso se erga, levante, tá? Os agentes externos estão aqui à sua direita. E esses agentes externos, eles têm como principal característica fazer com que ocorra a transformação desse relevo, ou seja, a sua modificação, ou seja, o relevo já existente. Então, por exemplo, nós temos um planalto. O planalto ele surge porque os agentes internos atuam de forma com que o terreno se erga e formem os morros, as serras e as chapadas. As transformações que vão ocorrendo ao longo dos anos nesse planalto, tudo isso é caracterizado pela ação dos agentes externos. E os agentes externos eles se resumem à ação dos ventos, dos rios, do gelo, dos seres vivos, dos mares, dos oceanos e principalmente das chuvas. Isso tudo através do processo erosivo. Ok? Então, nesse slide aqui, eu fiz uma resumida bem prática para você. Os agentes externos são forças naturais que atuam sobre a superfície terrestre, modelando e esculpindo as formas do relevo. Então, por exemplo, quando você vê um morro que ele está mais pontiagudo no topo do que o outro morro, por exemplo, do lado. Quer dizer que os agentes externos, nesse morro que tem o pico pontiagudo, eles atuaram de forma a construir daquela forma aquele relevo, tá? Os ventos, os mares, as geleiras, as chuvas, os rios, a luz solar e os seres vivos são exemplos de agentes externos. Os agentes externos atuam da seguinte sequência: erosão e sedimentação. Gente, deixar bem claro aqui que erosão é o transporte dos sedimentos. Então, por exemplo, quando você passa num local e vê um desmoronamento de encosta, aquilo é um processo erosivo. Esse processo erosivo fez com que o morro desbarrancasse, houve um movimento, tá? A sedimentação é quando esse processo erosivo ele transporta os sedimentos e deposita em um determinado local. Esse depósito de sedimentos é que é a sedimentação. Então a sequência é erosão, desmorona e depois a sedimentação, que é o depósito daquilo que foi perdido ao longo do tempo, tá? E aí, erosão, gente, não é simplesmente formar buracos. Toda vez que a gente falar de erosão, a gente vai falar de transporte de sedimento, de locomoção, tá? É o transporte do solo, das rochas e dos mais variados sedimentos. E aí eu coloquei aqui para você os tipos de erosão que existem, tá? E esses tipos de erosão são agentes externos e transformam o relevo terrestre, tá? Então vamos ver primeiro aqui, erosão pluvial. Toda vez que a gente fala de erosão pluvial com P, a gente vai pensar na erosão ocasionada pela chuva. Tá? Essa erosão ela ocorre principalmente nas grandes encostas. Quando você vê, por exemplo, no fim do ano, que ocorrem deslocamentos de massa, que você vê pessoas que moravam em determinadas áreas que a gente chama área de riscos, aqueles morros íngremes, principalmente em favelas, e fatalmente, infelizmente, ocorre um desmoronamento, isso ocorre por conta da erosão pluvial, pela água da chuva, tá? E aí o que acontece? A chuva vai batendo ali, vai provocando uma forma de desgaste do solo. E quanto menos vegetação eu tenho numa área de declive, ou seja, num morro, menos a água infiltra e mais a água escoa. E é esse escoamento superficial que ocasiona a erosão pluvial. Então, toda vez que falar de erosão pluvial, nós vamos lembrar de erosão ocasionada pelas águas da chuva, ok?
Nós temos também a erosão fluvial. Quando eu falo erosão fluvial com F, eu estou falando da erosão ocasionada pelos rios. Você pode observar aí nesse desenho, tá? E aí o que acontece? A correnteza, ela vai transformando o curso do rio. Ela vai cavucando e fazendo muitos vales, fazendo com que aquela área onde o rio esteja fique cada vez mais profundas. Além disso, a erosão provocada pelos rios, ou seja, a erosão fluvial, faz com que ocorra desmoronamentos nas encostas das margens dos rios, fazendo com que ocorra um processo nos rios chamado de assoreamento, que a gente vai ver mais para frente o que é. Tá? Então, quando eu falo de erosão fluvial, eu estou falando da transformação do relevo através da água dos rios. Tá? Nós temos também a erosão marinha, né? Que é ocasionada pela água do mar e que provoca principalmente o desgaste das rochas ou então também do solo litorâneo. Tá? E esse tipo de erosão ele tem como principal característica formar paisagens costeiras, as famosas falésias, que eu botei umas imagens ali na frente que você vai entender. Ok? Mas é tipo assim, vamos supor que aqui é um paredão de rocha. A água do mar vem batendo. No que ela vai batendo, ela vai provocando erosão, né? Ela vai transformando aquele paredão de rocha que estava ali permanente. Tá? Nós temos a erosão eólica. A erosão eólica é a erosão ocasionada pelo vento. Tá? Então o vento também transforma o nosso relevo. Ele provoca o intemperismo, a quebra das rochas. Tá? E transporta os sedimentos para as áreas mais distantes, através de um processo lento. Quando você vê, por exemplo, aquelas dunas de areias, aquilo ali tudo é provocado pelo processo de erosão eólica. Tá? Você tem também a erosão glacial. A erosão glacial, gente, ela não ocorre no Brasil, porque para que ocorra erosão glacial, nós temos que ter o quê? Neve. E no Brasil nós não temos a formação de neve, porque nós estamos numa área intertropical do planeta. Não totalmente, né? A gente sabe que a região sul do Brasil e o sul do estado de São Paulo está numa área subtropical. Algumas regiões sul do Brasil podem até ter neve, mas é algo muito raro aqui. Então essa erosão não existe aqui, é praticamente impossível que ocorra, tá? O que é a erosão glacial? Ela é causada pela ação do gelo, tá? Ela ocorre naturalmente por causa do congelamento e do descongelamento da água, que altera as rochas e os solos. E aí ela pode ocorrer em decorrência de avalanche. Quando você vê uma avalanche, aquilo ali é um processo erosivo. É o solo que está sendo deslocado através do peso, do acúmulo de neve que estava naquela região. Tá? Esse acúmulo de neve, juntamente com a avalanche, ocasiona o desgaste do solo e das rochas. Tá? Aí, gente, sem ser essas questões naturais, o ser humano também ele provoca. Ele é um agente externo. Porque, por exemplo, quando eu faço uma modificação no relevo para construir uma obra, para fazer, por exemplo, um túnel, para que eu possa construir, por exemplo, uma ferrovia, uma rodovia. Quando eu tenho que, por exemplo, desviar o curso de um rio para modificar o relevo no campo e nas cidades, tudo isso, quando o homem age dessa forma, ele também está ocasionando uma transformação, uma modificação no relevo já existente. Então, o ser humano também ele é considerado um agente externo de transformação do relevo. Lembrando que os agentes internos também podem ser chamados de agentes endógenos e os agentes externos também podem ser chamados de agentes exógenos. Tá? Agora eu coloquei aqui para vocês imagens específicas dos tipos de erosão. Então, por exemplo, nessa imagem que você estava vendo um desmoronamento de encosta aí, próximo às casas, que elas estão em áreas de risco, porque áreas de declive acentuado são consideradas áreas de risco, onde pode haver algum problema ambiental que pode levar à perda de vidas. Nesse caso aí, qual tipo de erosão você acha que está agindo aí? Nesse caso aí é uma erosão pluvial. É a água da chuva, observa a setinha aqui na foto, que vai batendo aqui, entre aspas, né, a palavra bater para você entender, até que provoca uma pressão tão grande que o solo desmorona. Então, toda vez que a gente vê essas imagens de desmoronamento de encostas, eu estou falando de erosão pluvial. Tá? Do lado aqui, você está vendo um rio. Então, obviamente, você está vendo que isso aqui é um processo ocasionado pela erosão fluvial. O rio foi construindo esse tipo de paisagem aqui. Talvez, há milhares de anos, o rio poderia estar bem aqui em cima. Ó. Só que aí a pressão da água foi fazendo com que o vale fosse sendo cada vez mais cavado e criando esses cânions tão bonitos aí. Essa outra imagem aqui, a gente acha que não tem muito o que falar, é uma erosão glacial, tá? Nesse caso aqui provocada por uma avalanche.
Então, como eu já falei com vocês, esse tipo de erosão praticamente é inexistente, impossível de ocorrer aqui no Brasil. Nesse lado aqui nós temos a erosão marinha. Observe que existem umas crateras, uns buracos aqui nessas regiões aqui. Isso aqui é uma falésia. Isso aqui é tudo ocasionado pela água do mar que vai batendo nessa região aqui e provocando esse desgaste. Então a erosão marinha ela transforma o relevo do litoral. E nós temos aqui agora duas ações da erosão eólica. A primeira aqui é um processo no qual lentamente o vento vai transportando a areia, acumulando em determinado local, ou seja, provocando a sedimentação e gerando dunas. E nesse outro espaço aqui, o vento foi ocasionando esses buracos aqui, parecendo túneis nessa forma de relevo. Ok? Então, o que eu quero que você entenda? Nós vimos os agentes internos e externos do relevo terrestre. Os agentes internos, que são vulcanismo, tectonismo e os terremotos, eles promovem o soerguimento do relevo, são agentes construtores. Já os agentes externos, que ocorrem aqui na superfície, relacionados aos vários tipos de erosão e a ação humana, eles fazem um processo de transformação do relevo existente. Então é como que existisse uma queda de braço. O agente interno faz a pressão para o relevo subir e o agente externo, de alguma forma, vai transformando isso que está aqui e principalmente rebaixando o relevo. Ok? Então, muito obrigado pela sua atenção, abraço e até a próxima aula.